Glória a Deus. Você já viu alguém dizendo assim para você assim, eu nunca te pedi nada? Então é o seguinte, eu nunca te pedi nada, mas eu pedi para você ficar de pé, mais um instantinho. Deixa suas coisas tudo aí no banco. Eu sei que vocês já tiveram aqui o seu momento de louvor e adoração ao Senhor. E cada um de nós entronizamos no trono da graça, né, daquela maneira que nós temos a liberdade de entrar no trono da graça de Deus. Mas eu queria pedir para você, para que nós juntos fizéssemos um coro aqui. E para a gente fazer o coro, eu vou precisar de sua voz. A palavra de Deus se resume a adoração e louvor no céu apenas com uma palavra: santo, 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 santo. E eu creio que muitas das suas orações você tem falado: santificado seja o nome do Senhor para sempre. Mas nós cantamos aqui uma música que nós dizíamos na letra que a Ele toda a glória. E apenas essa frase, esse refrão que tem nessa música, que eu gostaria que nós cantássemos aqui pelo menos uns 30 segundos ou 1 minuto. Né? Não porque nós não fizemos antes, não é nada disso, nós já fizemos. Mas nesse espaço de pouco tempo agora, nós queremos reafirmar no mundo espiritual: toda a glória que sai deste lugar é de Deus. Tudo aquilo que é sua vida, tudo aquilo que você é, tudo aquilo que você tem, é dele. É para a glória dele. Sabe? E deixa eu te falar aqui, não é só coisas boas. Talvez você esteja passando por uma coisa muito difícil, um momento muito difícil. Mas transforma esse momento para a glória de Deus. Como, pastor? Como que eu vou transformar isso para a glória de Deus? Foi o que Jó fez. Naqueles momentos que nós bem sabemos que foi por uma permissão de Deus que o diabo fez algo na vida dele. Ele disse: não. Se ele fez, foi porque Deus permitiu. Então, se Deus me deu, se Deus tomou, bendito seja, é o nome do Senhor. Eu vou mandar glória para ele da mesma forma. Talvez você tenha um momento de luta, sei lá o que você está passando. Deus tem tocado meu coração aqui nessa manhã nisso. Então você vai falar assim: apesar disso, toda a glória é de Deus. Vamos fazer isso?
Obrigado, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus nos surpreende, não é isso? Oh, glória a Deus. Eu sou muito feliz, mas estou muito alegre. É que às vezes a gente fala, eu estou feliz. Não, eu sou feliz, mas estou alegre. E é interessante, essa semana eu tive a oportunidade de ir num congresso. E é a 9ª edição desse congresso. E dessas de 9 congressos, eu tive a oportunidade de participar de 8. E não participei de um porque eu estava fora de Portugal na época do congresso. E é engraçado como que Deus tem feito as coisas através daquele congresso, nas nossas vidas, que eu creio que todas as pessoas que foram lá, voltaram de lá impactadas com a glória de Deus, com tudo aquilo que Deus fez. Mas por que eu estou dizendo isso para vocês? Que é engraçado, porque às vezes mesmo as coisas que aparentemente são repetitivas, Deus sempre tem coisas novas para que elas não sejam repetitivas. Estou dizendo isso porque talvez você já tenha vindo de muitos cultos, você já tenha participado de muitos cultos. Mas se a motivação do seu coração estiver correta nessa manhã, Deus vai fazer que esse culto seja muito diferente para ti. Seja aqui ou para quem está cultuando conosco online. Isso é muito importante. Já agora, que você possa partilhar aí o culto para muita gente aí. Tem aí, se não tiver internet, aí os irmãos aqui, coloquem aqui a senha. Você pode usar aqui a senha nossa, aqui do nosso Wi-Fi. E partilhe o culto aí para alguém que talvez aquilo que vai acontecer mais ainda aqui, alguém esteja precisando disso. E como você e eu não estamos lá, nós temos os meios para levar lá até essa pessoa, amém? Graças a Deus. Deus é muito bom, irmãos. Eu estou muito feliz. E o título da pregação, vocês já devem ter visto aqui, é o Deus de gerações. Deus de gerações. E eu tenho o costume de toda manhã, de domingo, principalmente dos domingos que eu vou ministrar, eu tenho a motivação para vir no culto. E principalmente naqueles que eu vou pregar, eu gosto de manhã orar e olhar meus apontamentos, meu esboço, daquilo que Deus já tenha falado comigo de antemão. E é engraçado que hoje eu percebi uma coisa, que Deus sempre acrescenta alguma coisa àquilo que eu já tinha. Sempre Deus, mas hoje foi algo assim mais específico que Deus acrescentou, porque eu fiz algumas perguntas para Deus essa manhã. E eu fiz umas perguntas para Ele, umas perguntas assim muito lógicas, que talvez eu mesmo tivesse a resposta, sem nem perguntar. Você viu aquelas perguntas que não precisa você fazer, que você já sabe? Mas Deus é muito bom que mesmo nós sabendo as respostas, Ele permite que nós perguntamos, porque Ele dá a mesma resposta, mas nos coloca em motivação totalmente diferente. Ele é capaz disso, gente. Talvez para alguém que te faça a mesma pergunta, fala, mas você me perguntou isso, eu já te respondi. Eu estou farto de falar isso para meus filhos. Eu já te respondi isso. Mas Deus não, você faz as mesmas perguntas para Ele, mas Deus te responde. Às vezes Ele responde da mesma forma, ou às vezes Ele faz um desenho para a gente entender. Faz um desenho para você entender. E essa manhã eu perguntei para Ele exatamente isso, porque esse momento que nós estamos vivendo, irmãos, seja na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida coletiva, ou simplesmente como uma peça nesse bilhões de pessoas que existem no mundo. Aquilo que eu tenho percebido é muita gente triste. Eu tenho percebido muita tristeza. Eu tenho falado com pessoas completamente tristes. E nessa manhã eu perguntava para Deus, Deus, por que tanta gente triste? E ao perguntar para Deus por que tanta gente triste, por isso que eu te falei do congresso, porque
No congresso eu tive a resposta. E Deus me lembrou daquilo que eu tinha ouvido, irmãos. Eu ouvi isso sexta-feira. Tem 2 dias. Deus me lembrou daquilo que eu ouvi lá. Porque, na verdade, o que Deus fez me entender é que você está alegre, irmãos, não é circunstancial. A alegria de Deus é mandamento. Eu e você, se quisermos obedecer a Deus, nós, por favor, entenda aqui o que eu vou dizer, somos obrigados a estar alegres, porque é mandamento. O que está escrito na palavra de Deus? Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. É um mandamento, não é uma sugestão. Fantástico, né? Eu falei para ele assim, tá bom, já entendi. Já entendi. Mas depois também, baseado naquilo que eu tenho para passar para você nessa manhã, e eu percebi aqui, por que muitas das vezes nós estamos tristes? Por que esses momentos de angústia fazem com que a gente fique mesmo para baixo? Que a gente não tem respostas. E muitas das vezes, aquilo que nós deveríamos responder com a alegria do Senhor, nós fazemos pergunta, por que, Senhor? Não é assim? Ao invés de nós darmos essa resposta para Deus, eu estou alegre em Ti, eu estou confiado em Ti, meu coração se alegra no Senhor, exulta no Deus da minha salvação. Nós estamos a fazer perguntas para Deus, Deus, por quê? Por que comigo? Por que eu? Por que nós? E às vezes vamos nos nossos apontamentos, do nosso diário, da vida existencial, e falamos assim, eu fiz tudo certo. Eu fiz tudo conforme. Por quê? E aí nós precisamos de entender que tudo na nossa vida é para a glória de Deus. Até as lutas é para a glória de Deus. Quando nós entendemos isso, as lutas, as provações, as decepções, as angústias, se nós transformarmos isso tudo para a glória de Deus, Senhor, eu estou passando por isso, talvez seja para mim, dizer para o Senhor que isso não vai me fazer triste, dizer para o Senhor que em Ti eu sou forte, dizer para o Senhor que mesmo assim, eu dou glórias a Ti, porque o Senhor é meu Deus. A minha vida não consiste nesses poucos anos que eu vou viver na terra, mas é pela eternidade eu sou alegre. E eu quero trazer um texto para você nessa manhã, que é um texto de entrega. Talvez você não vai entender agora o texto com o título da pregação, mas eu tenho certeza que no final você vai entender tudo, amém? Te garanto que você entenda. Não é porque às vezes, né, na cabeça da gente passa, aquilo, quando a gente vê o texto, fala, não tem nada a ver. Mas eu quero te dizer que tem muito a ver, tá bem? No final nós contamos outra história. Salmos 37. Aleluia. Então o que diz aí? Versículo a partir do 3, diz assim: confia, diga comigo, confia. Amém. Então, vamos aqui fazer exercício. Às vezes a gente não gosta de fazer exercício, não, mas esse exercício é bom. Dizer para quem está do seu lado, confia. A gente não gosta muito de fazer isso, não, porque isso é tão repetitivo, mas isso é bom. Dependendo do grau de intensidade profética que você vai colocar nisso. Confia no Senhor. Agora, depois de confiar, faz bem. Faz o bem. Confia no Senhor e faz o bem. E aí, se você confiar no Senhor e fizer o bem, assim habitarás na terra e te alimentarás em segurança. Você confia no Senhor, faz o bem, e depois assim você habita na terra e alimenta em segurança. Aí esse texto aqui fala deleita-te, mas tem outra tradução que fala assim, agrada-te, que é a mesma coisa. Alegra-te, agrada-te do Senhor. E Ele te concederá o que deseja o teu coração. Aí, novamente, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Aleluia. E Ele, sabe?
Então a minha pergunta foi, Senhor, por que tem tanta gente triste? Ele, assim, nas mesmas respostas que eu obtive, é porque muita gente tem dificuldade de entregar. E deixa eu te falar aqui, né, nós já tiramos oferta, não tem nada de entregar dinheiro, bens, não é nada disso que eu estou te dizendo para você. Porque antes de fazer isso, você tem que se entregar. Então, aquilo que Deus fala no meu coração é o seguinte: tem muita gente triste, porque as pessoas têm dificuldade de entregar o caminho dele ao Senhor, de entregar a vida dele ao Senhor. A entrega ao Senhor não consiste em apenas aquele dia que você recebeu um convite para que você entregasse a sua vida a Jesus, talvez por causa da pregação, que foi muito impactante, por alguma coisa que tocou no seu coração aquele dia, e você realmente falou assim: vou entregar minha vida ao Senhor. E a pessoa pediu que você desse um sinal, ou de levantar a mão, ou de ir à frente. Você levantou a mão e tudo mais e tal. Mas talvez você fez aquilo simplesmente o seguinte: não quero comprometer minha vida para a eternidade, vou entregar aqui porque essa pregação foi forte. Mas depois, quando você saiu dali, depois de tudo, até hoje, você não teve convicção que na verdade você entregou tudo. Que você entregou sua vida por completo ao Senhor. Quando está aqui escrito, entrega o seu caminho, ele está falando o seguinte: entrega a sua vida num todo, a 100%, para o Senhor. Porque para você alegrar nele, você tem que entregar tudo para ele, senão você não consegue. Por mais certinho que você seja, por mais empreendedor que você seja, por mais calculista que você seja, por mais precauço que você seja, né? Porque eu gosto das pessoas certinhas, tem as coisas tudo organizadas, as contas tudo organizadas, a vida dele tudo certinha, a agenda tudo certinha, eu gosto muito disso, mas deixa eu te falar, por mais que você esteja isso tudo, se ficar uma lacuna de entrega na sua vida, vai correr mal. Não em termos da sua vida, no sentido material, físico e tal, correr mal, mas no sentido interior, alguma hora você vai ficar triste. Porque você fez muitas entregas para o Senhor, às vezes entregou até 99% da sua vida, mas deixa eu te falar, Deus quer 100% da sua vida. 99% não conta. Pastor, tá tudo bem, depois a gente vai na garganta, viu? É normal de nós temos isso assim, nós não gostamos de entregar tudo, nós sempre ficamos com uma coisinha aqui de reserva. E quando falamos de entregar tudo para Deus, Deus quer a sua vida a 100%. Aquilo que Ele te deu foi a 100%. Jesus não veio fazer a metade do processo, não, de salvação, Ele fez o processo inteiro. E o processo inteiro Ele deu a vida. Deu tudo. Ele morreu mesmo. E ao terceiro dia ressuscitou e está à direita do Pai, intercedendo por ti nessa manhã. Então, se você tem que entender essa manhã, Deus quer sua vida por completo. Deus quer sua vida por inteiro. Amém? Esteja predisposto nessa manhã, se não é o caso de ter entregado tudo. Não, essa manhã, eu quero entregar minha vida por completo ao Senhor. Eu quero entregar o meu caminho a Ele. Eu quero descansar nele, confiando que o que precisar de fazer, Ele vai fazer. Mesmo que Ele faça aquilo que eu pensava que era diferente, ou que eu não queria que Ele fizesse, mas que Ele faça. Que Deus me dê sims e me dê não, mas que Ele faça alguma coisa. Me tira desse emaranhado, né? Me tira desse mundo de dúvidas que eu tenho, talvez. E muitas das vezes, nós até entregamos ao Senhor as nossas, mas nós não confiamos depois, porque de vez em quando a gente está indo lá buscar para resolver. Já fez isso? Eu já, e quebrei a cara. Orei, falei: Senhor, está tudo nas suas mãos e tudo mais e tal. Está tudo nas suas mãos. Está tudo contigo, agora é contigo. E orei confiado e tudo, até na hora da oração, né? Estou confiado e tudo mais e tal. Aí passou um dia, não vi nada. Passou outro dia, nada. 3 dias, nada. 6 meses, nada. 1 ano, nada. Então eu vou ter que resolver isso, porque senão... Os tempos de Deus são diferentes, não são iguais aos nossos. Você imaginou, só abrindo aqui um parênteses aqui,
Se Elias tivesse parado de orar na segunda oração, ele estava lá na seca até hoje. Se Naamã tivesse desistido dos 7 mergulhos, no segundo mergulho, ele tivesse desistido, ele morria com aquela lepra. Então, em termos de entrega ao Senhor, você entrega, depois você confia. Está nas mãos de Deus. Eu não sei o que você precisa entregar nessa manhã ao Senhor, mas se você já entregou, ou vai entregar, ou está entregando na mão do Senhor, confia. Só isso que você precisa fazer. Confia que Ele sabe das coisas, Ele está vendo tudo. Amém? Então é o seguinte, por que nós muitas das vezes estamos tristes? Por falta de entrega ao Senhor, por falta de confiar nele. E toda gente, irmãos, toda gente está preocupada com o futuro. Em vários aspectos, as pessoas estão preocupadas com o futuro, tristes com o futuro. Mas como está escrito aqui, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Está dizendo que Ele vai fazer o futuro, esse fará aqui está no futuro. Então se você entregar hoje, fique tranquilo com o seu futuro. Que o seu futuro, precisar de fazer, Ele vai fazer. Precisar de fazer amanhã, depois, Ele vai fazer. Só entrega a Ele e fique descansado. Amém? Então vejam bem, mas a segunda parte aqui, depois de falar isso, depois de explicar isso, nós falamos aqui que Deus é um Deus, pelo título da pregação, que Deus é um Deus geracional, Deus de gerações. E se você for olhar aí, se você for uma pessoa boa de história, que gosta mesmo da história antiga e tudo e tal, mesmo que você leia a história ou conheça a história de um âmbito muito terreno, mas se você prestar um pouquinho de atenção de tudo que já aconteceu na história, você vai perceber que Deus estava lá e em muitas ocasiões Ele diretamente interviu na história. E quero falar para você, não dessa história secular de tudo, mas quero pelo menos simplificar aqui um pouco da história bíblica. E na história bíblica, Deus é o Deus de gerações. Deus, até Noé, Deus era o Deus que as pessoas conheciam através de Adão. Ah, pastor, mas o pessoal conhecia Deus através de Adão? Conhecia. Como é que você acha que Abel teve no coração o desejo de fazer um sacrifício ao Senhor? A Deus. Porque alguém falou de Deus para ele. Se ninguém tivesse falado de Deus para ele, ele não ia saber disso. Então, Adão pecou? Sim. Deus resolveu a questão com ele? Resolveu. Mas essa primeira geração foi a geração de Adão. A geração de Adão conheceu Deus porque Adão falou. Por que a geração de Noé conheceu Deus? Porque alguém da geração de Adão falava de Deus. E olha só para você ver como é que isso é importante. Toda a terra estava perdida em relação a Deus. Toda gente desviada de Deus, toda gente fazendo mal, ao ponto que a maldade chega até Deus, de forma que Deus fala assim, não, isso não dá mais para suportar. Hoje as coisas estão muito difíceis, mas eu penso que naquela época estava pior. Estava pior. Porque quando Deus olha para a terra e vê só aquela família, imagine você, já existia muita gente, cara. E Deus olha, irmã Maria da Luz, e vê só a família de Noé. E é interessante, irmãos, que aqueles que confiam no Senhor, aqueles que servem a Deus, em qualquer momento da história, Deus vai preservar a vida deles. Deus vai preservar a sua vida. Deus vai preservar a vida da sua família. Porque Deus é um Deus de gerações, e a próxima geração não pode se perder de ter alguém. Então Deus preserva a vida de Noé. E nós conhecemos aquela história toda de Noé, né? Da arca e tudo mais. Depois ele sai com a família dele, começa novas gerações surgir. E todas as gerações houve gente que serviu a Deus. E todas as gerações houve gente que virou as costas para Deus. Em todas as gerações houve. E na nossa não é diferente.
E Deus chega a um ponto que Deus olha de novo, e Deus tinha feito uma promessa que não ia mais ter dilúvio. Lembra disso? Deus fez uma promessa para Adão. Para Noé, desculpem. Quando você vê aquele arco aí, que até agora isso quer deturpar até o arco-íris. Mas quando a gente vê aquele arco, que é o de Deus mesmo, aquele que ele mostra, que os outros, ninguém mais tem poder de fazer um daquele, aquele que ele mesmo faz, que a gente vê aí, não é porque choveu e agora vem um sol e aí o reflexo fez aquilo, igual tentam explicar, não, aquilo é o sinal que Deus fez com Noé, que as gerações nunca mais vai sofrer um dilúvio para ser exterminada. Que maravilha, nós vivemos uma bênção que Deus fez para Noé. E deveríamos, irmãos, quando eu vejo um arco-íris, eu dou tanta glória a Deus, você nem imagina. Aquilo me lembra algo, Deus está aqui, Deus está mostrando para nós aqui, quem está vendo isso aí, Deus está mostrando para ele. Isso é motivo de a gente, né, igual os irmãos mais pentecostais falam, para glorificar de pé. Então Deus pega aqui, olha só para você ver, esse homem, Noé entregou o caminho dele ao Senhor. O que aconteceu? Confiou no Senhor, entrou naquela arca, maravilha, aconteceu o que aconteceu, ele saiu com a família dele, toda protegida e tudo mais, tal. E aí chega um ponto que se corrompe de novo, e aí Deus pega e olha de novo e vê uma família, vê um homem chamado Abraão, que a sua família era ele e a sua esposa só. Isso é muito importante, talvez é só você e sua esposa. Mas se vocês forem fiéis ao Senhor, Deus pode fazer muita coisa através de vocês dois. Essa também é uma palavra voltada para a família nessa manhã. Deus pode fazer muita coisa através só de vocês dois. Porque Deus começou a história da família, do povo de Deus, com dois, que era Adão. Ou melhor, que era Abraão e Sara. Deus fala para eles, eu tenho uma proposta para fazer para vocês. Mas essa proposta depende de vocês entregar para mim tudo. O que é entregar? Vocês vão entregar sonhos, vocês vão entregar projetos seus, vocês vão entregar tudo. Eu quero fazer algo a partir da vossa vida, e vocês vão sair daqui e vão para um lugar que eu vou mostrar para vocês. Mas você não pode dizer o lugar não vou dizer agora não. Vocês vão andando aí, que depois vocês vão chegar, a hora que você chegar lá eu falo. Deixa eu falar aqui, nós estamos numa andança aí, irmãos, de um caminho que nós entregamos para o Senhor. Para te dizer bem a verdade, eu não sei o que vai ser de mim amanhã, eu não sei. Mas eu sei que o que acontecer amanhã, Deus vai estar envolvido. O que vai acontecer com você amanhã, não sei o que vai acontecer com você a semana que vem, o ano que vem, não sei. Se você entregou o teu caminho ao Senhor, tenha certeza que o que acontecer, Deus estará envolvido nisso. E se ele estiver envolvido, aconteça o que, mesmo que aparentemente seja ruim, o final é feliz, o final é bom. Então eu estou falando para você que Deus é um Deus geracional, né? Isso é tão verdade, que depois a seguir, nós sabemos que veio Isaac, que é o fruto de uma promessa, nós sabemos que veio Jacó. E agora dentro daquela nação, o Deus ficou conhecido como Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Olha que maravilha. Então qual é o Deus que você serve? Então alguém para identificar esse Deus, porque havia muitos deuses naquela época, cada nação tinha o seu, lembra disso? Se você conhecer a história um pouquinho, você vai lembrar. Então para identificar esse Deus, ao invés de dizer o Deus que é todo-poderoso, o Deus que é isso, o Deus que é aquele outro, que quem conhecia esse Deus todo-poderoso, Jeová Jireh, Jeová Rafá e Jeová Nissi, quem conhecia esse Deus com esses tantos atributos, era o povo de Israel que conhecia esse Deus, mas as outras nações não conheciam. Então quando era para identificar esse Deus, ele fala assim, é o Deus de nossas gerações, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, esse é o qual nós servimos. Aleluia. Eu gostaria, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, não entenda, é um Deus distante daquela época, porque às vezes nós, e preste bem atenção, nós, eu estou dizendo nós, quem sabe aí, falar de pronomes pessoais,
Sabe quando nós dizemos nós, o que eu estou querendo dizer? Nós olhamos, irmãos, assim para a palavra de Deus, e olhamos assim, tantos milagres, tantas maravilhas, tantas coisas grandes. Por que isso não está acontecendo em minha vida? Por que isso não está acontecendo no nosso meio? Por que isso não está acontecendo nesta geração? Por que não está acontecendo? Vamos voltar lá no começo? Por causa da entrega. Por causa disso. Abraão entregou ao Senhor todo o destino dele na mão do Senhor. Nós vemos Jacó, entregou o destino dele na mão do Senhor. E isso é muito interessante quando você vê a vida desses três patriarcas, resumindo aqui, que já pregamos sobre isso. Para Abraão, Deus disse para Abraão: Abraão, você sai da sua terra e vai para um lugar que eu quero te dizer. Quando as coisas ficou ruim para Isaac lá na terra que Deus mandou Abraão ir, que Isaac já estava agora. Aí Isaac queria descer para o Egito, lembra disso? Porque teve uma crise lá na terra e ele queria descer para o Egito. Aí Deus fala para Isaac: você fica, você não sai. Para Abraão sai, para você fica. Aí quando chega na época de Jacó estava muito bem, já tinha casado suas duas esposas, depois de 21 anos, prosperado, tudo bem, agora está muito bom aqui onde eu estou, nunca mais saio daqui, porque é isso que eu queria. Aí Deus falou assim: volta. Você vai voltar lá para a terra de seus pais e consertar com seu irmão, que ficou lá as coisas meio bagunçadas. O Deus das gerações é o Deus que faz o mover, que eu creio que o mover daquela época foi um mover de Deus, e que o mover de agora vai ser diferente. Nós não precisamos ficar olhando para o passado, nós precisamos olhar para o Deus do presente, o Deus desta geração. E não pense vocês que Deus esqueceu dessa geração, que Ele não esqueceu. Nós estamos aqui ainda. Só pelo fato de você estar aqui, vivendo nessa geração, Deus não esqueceu dela, porque aqui há você que louva a Deus, há você que adora a Deus, há você que está servindo a Deus. Então, nesta geração, Deus está aqui. E não pense você que as outras gerações é que eram boas, que não sei o que nós estamos na pior, não. Mas mesmo se nós estivéssemos na pior geração de todos os tempos, graças a Deus que nós estamos aqui, e Deus viu que nós tínhamos capacidade para estar aqui, nesta geração, e vamos fazer a diferença, sim, Senhor. Você vai fazer a diferença nessa geração. Mas para fazer a diferença nessa geração, tem aqui alguns caminhos a percorrer. E muitas das vezes, nós não entendemos esse propósito e estamos deixando as coisas fugir dentro dos nossos dedos. Nós estamos deixando os propósitos fugir dos nossos dedos. Primeira coisa que eu quero falar para os casais que estão aqui nessa manhã, os papais que estão aqui: nós somos responsáveis pela nossa família. Nós somos responsáveis. Eu estou esperando que Deus faça. Não. Ei. Deus entregou a família para nós. E nós entregamos a nossa vida a Ele. Mas a responsabilidade da minha e da sua família é nossa, é sua. Assuma essa responsabilidade. E quando nós entregamos a nossa família para o Senhor, e nós procuramos em Deus como nós vamos governar a nossa família, como nós vamos liderar a nossa família, como nós vamos orientar a nossa família, aí Deus dá todas as direções que já deu, está na palavra de Deus aí, ó. Irmãos, o melhor manual para a família está na palavra de Deus. É o melhor manual, não tem outro, não há conselheiro, não há psicólogo, para a família, está tudo aí no manual. Eu não estou desmerecer o trabalho dos psicólogos, por favor, nem dos conselheiros, não estou desmerecer, mas principalmente os conselheiros bíblicos, ele vai usar o quê para te aconselhar? Ele vai te usar a Bíblia que você já conhece. E isso é tão interessante, que esses dias eu tive a aconselhar, acho que eu aconselhar um bate-papo com uma pessoa, e foi muito interessante que eu falei com a pessoa tudo, falei coisa da alma, falei coisa, a pessoa estava um pouco abatida, e falei da alma, e tudo mais e tal. E na mesma semana foi no médico. E sabe o que aconteceu? O médico falou tudo que eu tinha falado. A única diferença é que ele cobra, eu não. Falou tudo, a mesma coisa que eu disse.
Eu até pensei assim, aquele camarada deve ser crente. Se não foi crente, foi usado por Deus, né? Mas deixa eu te falar que nós já temos. A família é uma base onde Deus pode usar como plataforma de bênção. A família é uma base onde Deus pode usar como plataforma de bênção. Deus usou a família de Noé como plataforma de bênção. Deus usou a família de Abraão como plataforma de bênção. Deus usou a família de Isaac como a plataforma de bênção. Deus usou a família de Jacó como plataforma de bênção. E Deus pode usar a sua família como plataforma de bênção. Pode usar a nossa como plataforma de bênção. Salmo 128, coloquem para nós, faz favor. Que diz assim: bem-aventurado, que na essência é feliz, alegre, bem-aventurado, todo aquele, primeiro que faz o quê? Que faz o quê? Que teme ao Senhor. E ninguém que nunca entregou ao Senhor consegue temê-lo. E temê-lo não no sentido de ter medo, mas no sentido de respeito. Conscientizar de quem é Deus. Bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus. E o que o texto nós lemos primeiro? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E aqui diz que anda nos seus caminhos. Quais caminhos? O caminho que você entregou para o Senhor. O Senhor agora colocou você no caminho dele. E anda nos seus caminhos. Versículo 2, vamos aí. Pois comerás do trabalho das tuas mãos. Aleluia. Por que tem muita gente feliz? Por causa do caminho lá atrás. Que não entregou ao Senhor, e não anda no caminho dele, por isso não é feliz. Aí a palavra fala assim: pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás, e o futuro está garantido, você irá bem. Olha o que tem a ver com a família: a tua mulher será como videira frutífera no interior da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Para aqui um pouquinho, eu quero perguntar para você uma coisa: como está a sua mesa lá em casa? Isso é muito importante, como é a sua mesa em casa, como vocês se sentam na mesa. Por conta dessa correria toda que nós temos, os horários nossos todos trocados, horário de trabalho, de escola, do filho e tudo mais e tal. Em casa nós temos 3 crianças, os horários deles são tudo diferentes, e a mais velha ainda faz um trabalho ainda que às vezes à noite. Os horários é muito sim, mas quais são os dias? Os dias que não trabalha, que é só um part-time. Então nós tiramos esses 3 dias na semana, que é o que nós conseguimos estar todos juntos ao mesmo tempo, e graças a Deus, que Deus tem honrado que esses dias eu não tenho estado fora, nesses dias que nós programamos. Esse dia nós sentamos à mesa, desligamos tudo, e agora é o dia nosso. Há conversas engraçadas, há conversas chatas. A hora de que o governo da família tem que falar assim: vamos mudar de assunto. Esse assunto está ficando, não é para aqui. Mas ali à volta da mesa, na intimidade dessa família, nós falamos coisas que a gente não ia falar em lugar nenhum, nós damos risada de coisas que a gente não ia dar risada. Coisas tão sem graça que a gente acaba dando risada. E é interessante que nessa mesa, é muito interessante, porque, irmãos, vocês sabem que aí é o seguinte, e às vezes o pai se aventura a fazer um jantar, coisa difícil, porque a fulana não gosta disso. Cebola, só 2 gostam de cebola. Aí o sujeito não gosta de salada. Aí o outro não gosta de carne, e o outro não gosta de peixe. Irmão, mas isso são os gostos. Então sinceramente, eu não vou fazer da minha mesa um momento: eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, eu já sei que eles não gostam, para que eu vou fazer? Então eu tenho cuidado, sinceramente, eu tenho cuidado, sabe? Eu vou fazer esse tipo de peixe, mas eu vou fazer aqui um bife para o fulano, que eu sei que ele não come isso. Mas aí o outro não gosta de feijão, então não tem feijão, eu faço feijão, mas faço outra coisa aqui. Eu vou fritar uma batata, eu vou fazer outra coisa aqui, porque o meu desejo, irmãos, é que todo mundo esteja em paz lá. Eu não gosto de peixe, mas tem carne.
Se você pode, se você tem condições de fazer com que a harmonia esteja a harmonia, não custa nada. Esse é o desejo de estarmos na mesa e estar toda a gente feliz. E aí a pessoa que fala assim, me valorizou porque sabe que eu não gosto de salada. Me valorizou porque sabe que... Certa vez eu convidei uns irmãos para poder ir jantar na minha casa. E como nós temos aquela facilidade, né? Eu sei que os irmãos não estão acostumados, eu também falo com vocês, não faz isso não, comer feijoada de noite. Mas quem está acostumado, para nós é tudo normal, né? Então eu fiz feijoada. Irmãos, eu fiz aquela feijoada mesmo, assim, que eu fiz caprichado, porque já tinha visita, né? E quando o pessoal chega, que viu que era feijoada, a irmã disse, eu não como feijoada. E foi aí que eu acho que eu aprendi a fazer o melhor bife da minha vida. Aquela situação, pensa que eu fui achar que estava mal, porque agora eu fiz a feijoada, não, atrás de um bife. Consegui fazer um bife amanteigado e tudo mais. Eu não vou, só está quase na hora do almoço, a gente falar essas coisas é ruim, né? E fiz aquilo e tudo mais. Mas, sinceramente, eu não fiz aquilo no sentido seguinte, eu vou aqui fazer aqui algo para... Não, eu fiz aquilo como deve ser. E coloquei lá. Aquilo valorizou, isso já faz mais de 12 anos, ela fala disso até hoje. Então é o seguinte, talvez, irmãos, a harmonia na sua mesa está de você valorizar aquilo que a pessoa gosta. Às vezes a valorização dessa mesa aqui, nós estamos numa mesa hoje, muito bom. E eu creio que Deus assim, valoriza a forma que você gosta de ouvir a palavra. Ele valoriza a forma que você entende a palavra. E talvez essa manhã ele está fazendo isso com você. Porque Ele quer harmonia no meio do povo dele, amém? Ao redor da tua mesa. Então como está a sua mesa? Eis que assim será abençoado, aleluia, o homem que faz o quê? Que teme ao Senhor, aquele que entregou ao Senhor e tudo mais. Isso aí, os homens que estão aqui nessa manhã, pais de família, se você teme ao Senhor, essas bênçãos aí com a sua esposa, com a sua filha, seus filhos, vai ser uma maravilha na sua casa. Vamos aí os homens aí, todo mundo vai dizer um amém bem fortão aí, tá? Olha, a força desse amém aí. Deus é bom, não é, gente? Você já viu que eu estou muito feliz nessa manhã, né? Estou alegre, feliz eu sou. Então vamos lá, eis que assim será abençoado o homem que teme o Senhor. De Sião, pode ir. De Sião o Senhor te abençoará. Verás a prosperidade de Jerusalém por todos os dias da tua vida. Então aqui, dos altos céus, o Senhor vai te abençoar e toda a sua terra vai ver que você é abençoado. Amém? Por todos os seus dias da tua vida. O outro. E verás a sua geração. Oh, maravilha. E verás os filhos dos teus filhos. E haverá paz sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua geração. Nós já temos irmãos aqui que são avós. Eu acho que bisavós ainda não temos aqui, né? Olhando aqui nessa manhã, acho que não. Mas já temos avós. Já estão a ver os filhos dos seus filhos. Irmãos, pelo amor de Deus, me entendam. Mas tem pessoas pensando que ser avó é maldição. É porque eu sou avô, porque eu fiquei velho. Ser avô é bênção, gente. Ser bisavô, melhor ainda. Então, os vovôs que estão aqui nessa manhã, ou aqueles que estão para ser avós, fala assim, é bênção de Deus, viu, Pedro? Vai ser bênção quando você for avô. Glória a Deus, hein? Aleluia. Maravilha. Que isso quer dizer que Deus está conservando a nossa geração. Deus é um Deus geracional. Então, a família é a base onde Deus pode usar como plataforma de bênção. Então, que você possa falar aqui, principalmente os pais de família que estão aqui, assim, Deus, usa a minha família como plataforma de bênção. Usa a minha família, usa meus filhos como bênção para o Senhor. Glória a Deus. Pois. Mas para isso, para as próximas gerações não estarem comprometidas, nós somos responsáveis pela próxima geração.
se alguma coisa está correndo mal agora nesta geração em relação ao conhecimento de Deus, tem a ver com a outra, que não trouxe para nós. E agora nós somos responsáveis de conhecer Deus e fazer com que esta geração não se perca, para que a próxima geração tenha Deus, se Jesus não voltar. E onde é a base para fazer isso? É aqui. É na sua casa. É aqui na casa de Deus que nós precisamos de fazer isso. Provérbios 22:6. E como é que nós vamos fazer isso? Provérbios 22:6. Instrui, em outra palavra está ensina a criança, e aqui o menino, no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele, e outra tradução, não se esquecerá dele. E aqui talvez esteja um grande segredo. Pela compaixão de Deus, pais que estão aqui, nós somos responsáveis por instruir nossos filhos no caminho do Senhor. Seu filho, quando crescer, ele pode ser o que quiser ser. Mas quando estiver na sua guarda, é responsabilidade sua de ensinar a palavra de Deus e nossa, como igreja, de instruí-lo no caminho que deve andar. É responsabilidade nossa. Irmãos, deixa eu te falar aqui uma coisa. Quantos já leu aquele texto que com 12 anos Jesus estava no templo fazendo confusão na cabeça dos doutores? Quantos já leu esse texto? Quantos conhecem esse texto? Quantos aí? Amém? Quantos acham que aquilo foi fantástico? Você acha que aquilo foi fantástico? Uma criança com 12 anos, chegar lá e falar para eles da lei, falar de tudo e tal, com 12 anos. Foi Deus que fez aquilo? Peraí, Deus fez através de... Porque Jesus só começou o ministério dele poderoso com 33. Ele tinha 12. Por que ele fez aquilo? Pastor, aquele era Jesus. Não é por aí. Ele fez aquilo porque José e Maria ensinou ele a palavra de Deus. Ensinou para ele. E aí uma coisa muito interessante. Quando você vê esse currículo de Jesus, por que você acha que Jesus, quando dava grande, ia para o templo? Por que você acha? Que mesmo no ministério, mesmo depois que ele sabia que ele era Deus, mesmo fazendo aqueles prodígios e tudo, ele ia para o templo. Você acha por quê? Porque ele foi ensinado a ir para o templo. Os pais ensinou ele para o templo. Quando ele estava pequeno, os pais ensinou ele que ele tinha que ir no templo. Então, fazia, e não era no templo igual nós pegamos aqui, o nosso carrão, botamos o nosso filho e viemos aqui para o templo, e chega no templo, e aí no templo tem a salinha das crianças, tem um lanchinho para as crianças, e no templo tem a música, tem não sei o quê, e tem mais, e tem tudo. E se ele falar, nós corremos lá para poder socorrer o menino. Nós estamos falando de um templo que ele ia, que as famílias se juntavam para ir, e que demorava dias para chegar. Quem já foi em Israel sabe qual é a distância que tem da Galileia em Jerusalém. A distância é muito grande, e eles iam a pé. Fazer aquela viagem, aquela viagem longa, as crianças iam junto, aquilo era um motivo de festa, um motivo de celebração. Hoje falar para as crianças, vamos na igreja. Igreja. Por que eles não querem vir para a igreja? Não querem vir para a igreja porque não tem alegria de vir para a igreja. Não ensinou eles que isso faz parte. Nós não ensinamos eles que isso faz parte. Então eles não têm motivação para vir. Jesus foi ensinado, a Bíblia diz que é para ensinar. Para quando ele for velho, não esquece. Depois, quando ele é jovem, nós falamos assim, meu filho e tudo mais, perdeu, talvez isso, talvez aquilo. Lógico, não faz parte da vida dele. Deixa eu contar a sua história aqui, um testemunho mesmo. O meu pai era uma pessoa muito, como eu dizer para você, ele era sanguíneo, uma pessoa muito bravo, igual nós falamos no Brasil. Não é mal. Essa palavra mal para nós
na nossa cultura soa muito ruim, mal, porque vem do mal. E nós não falamos que uma pessoa é mal. Não, não. Ele era rude, ele era sanguíneo, ele era muito nervoso. E as coisas para ele tinham que estar do jeito que ele gostava. E Deus é tão bom, irmãos. Meu pai me criou mesmo naquele... Você vai para a igreja... Eu já contei para vocês uma vez. Uma vez eu tive um acidente no pé. Eu tinha aí para uns 9 anos de idade, mais ou menos. Tive um acidente no pé. Tem aqui a marca até hoje, a cicatriz. Então eu não podia andar. Eu estava com o pé todo enfaixado, não podia andar e tal. E aí eu pensei comigo assim, agora, os dias de igreja, eu vou ficar em casa, porque eu não posso andar. Não pode andar? Nós morávamos na igreja aí mais ou menos uma distância de uns 700 metros. Meu pai colocava aqui as cavalitas e me levava. Eu não me safei dessa, eu tive que ir na mesma. E ia. E chegava lá, me colocava sentado no banco, e depois terminava, me levava de novo. Cultos de oração, que as pessoas oravam mais de 1 hora de joelhos, eu estava lá sentado. E estava ali no colo dele. Você pensa que eu gostava? Não. Eu podia estar em casa, estou aqui, meu pé está doendo, e tudo, eu acho que meu pé está doendo. Meu pai era assim, me levava. Deixa eu te falar aqui, eu sou de uma época que nós não podíamos ter televisão em casa, que era pecado. E eu gostava de futebol. Você vai gostar de futebol? Não pode, o que, tudo mais tal. Irmãos, eu não estou falando que era ruim, não é das que eu estou falando de mim. Nós estamos falando de gerações, aquela geração, naquela época era aquilo. E quando eu me deparo um dia, que eu fui daqui, para poder visitar meu pai, e aí nós estávamos, eu e meu pai, sentados junto com meu sobrinho Oséias, que alguns irmãos aqui eu conheço daí das redes sociais. Nós estamos sentados assistindo um jogo de Corinthians e Cruzeiro. Meu sobrinho é cruzeirense, eu corintiano, e meu pai torcendo para o Corinthians. Eu falei para ele assim, quem te viu, quem te vê. Então lá no passado eu não podia nem ver a televisão, não gostava do futebol, e agora você está aqui comigo, assistindo, dizendo que é corintiano, e brigando com meu sobrinho, que o Corinthians é melhor do que o Cruzeiro. Aí, lógico, ele falou assim, ô filho, mas naquela época, sinceramente, eu não tenho o conhecimento que tinha hoje. Eu falei, não, você não vai se desculpar disso. Tudo aquilo que você fez por mim, você me ensinou. Se você não tivesse feito daquela forma, eu não estava onde eu estou hoje. Se você não tivesse me tratado daquela forma, me tratado com dureza, eu não ia aprender. Valeu para a minha vida. Você não precisa me desculpar disso. Você não precisa falar nada. Para mim, o maior privilégio que eu tenho da minha vida é hoje eu estar com você aqui fazendo isso. Nós tranquilo aqui e tudo mais e tal. O passado, você me ensinou daquela forma, porque era a forma que você tinha de ensinar. E eu aprendi. Você me levou na igreja. Você me fez ir. E isso fez muito bem para mim. Se não fosse dessa forma, eu não ia. Eu te agradeço hoje. Eu não entrei por outros caminhos, porque você fez isso comigo. Então você não precisa pedir desculpa de nenhuma varadinha que você me deu, que eram as varadinhas, né? Você não precisa pedir desculpa daquilo que você falou para mim, da forma que você me tratou. Você não precisa pedir desculpa nada disso. Isso tudo serviu para o meu caráter. Irmão, não sei qual foi a forma que seu pai te educou, tudo mais tal, mas era a forma que ele sabia. Se fez alguma coisa que não deveria ser feita e tudo mais, não guarda mágoa disso, não. Fala assim, eu perdoo meu pai porque era a forma que ele tinha. Mas se você está aqui hoje, goze desse momento da presença de Deus, que isso que importa. E fala assim, meu pai fez assim comigo, porque ele não sabia outra forma, ele sabia aquela. E graças a Deus, né? Olha só você aí. Um homem, uma mulher, um pai de família, mãe de família. Maravilha, você quer mais o quê? Tudo contribuiu para o seu bem. Ensine a criança no caminho que deve andar. Isso é muito importante. E nós vemos aqui uma história interessante, que é a história de Davi. Nós sabemos que Davi teve um papel muito importante na história bíblica. E Davi teve um filho que se destaca na palavra de Deus, que foi o rei que sucedeu Davi, que o nome dele era Salomão. Salomão sucedeu Davi. E é interessante que Davi, quando estava perto de morrer, chama Salomão para dar ali as últimas instruções para Salomão. E olha só o que ele fala para Salomão, que é muito importante. É muito importante que você preste bem atenção nesse texto. Olha só, está em 2 Reis, capítulo 2, versículo 1 a 4. Diz assim, aproximando-se os dias da morte de Davi,
né? Quando o Senhor estava para tomar Elias, segundo Reis, ou melhor, primeiro Reis, desculpa, também eu fui falar segundo Reis, 2 e 1, agora sim, mas fui eu também, eu que falei mal aqui. Ora, aproximando-se o dia da morte de Davi, deu-lhe ordem a Salomão, seu filho, dizendo, ele chamou Salomão e falou assim, Salomão, eu preciso falar contigo aqui, nos dias da morte, nos últimos dias dele. Então ele fala assim, eu vou pelo caminho de toda a terra, ser forte, pois a porta, e porta-te como homem. O caminho de toda a terra aqui, eu estou indo para o caminho que toda a gente vai, o caminho do fim das vidas, todo mundo vai para o mesmo lugar, ele estava dizendo assim, eu estou indo por esse caminho da terra. Eu estou nos meus fins de dia, eu vou para o lugar que todo mundo está indo, que era para o Seol. E aí ele fala assim, ó, você, em outra tradução fala, ser homem, ou porta-te como homem. E aí, olha, guarda as ordenanças do Senhor quem? Para aqui um pouquinho. Do Senhor? Não é do meu Deus. É do Senhor o teu. O teu por quê? Porque eu ensinei qual é. Fantástico, não é? Aí eu pergunto aqui agora, aqui, primeiro para nós aqui, quem é seu Deus? Como é que você conhece Deus? Quem é Deus para você? E talvez se nós aumentássemos essa pergunta no sentido de resposta de cada um ficar de pé e dizer, nós vamos ter respostas aqui totalmente diferentes. Embora servimos supostamente o mesmo Deus. Mas aqui, Davi está falando para ele assim, olha, você vai precisar de ser homem, para arcar com as consequências de tudo que você faz, de tudo o reinado vai ficar, você vai ter que ser essa pessoa forte, que governa, você vai ter que ser essa pessoa, e fala para ele assim, ó, e guarda as ordenanças do Senhor teu Deus, e em outras palavras, poderia dizer assim, que eu te ensinei. O teu Deus, aí eu pergunto, quem é o Deus dos seus filhos? Quem é o Deus dos seus filhos? Se chegar agora e perguntar para o seu filho, quem é Deus para você? Ele vai dizer o quê? O que ele vai dizer? Coisas boas é para se falar, não para engrandecer, mas eu te falar uma coisa, eu fiquei sabendo, eu não estava aqui sexta-feira, porque eu estava viajando, eu fiquei sabendo que aqui sexta-feira teve oração, e teve uma jovem aqui que fez uma oração aqui nessa casa sexta-feira, e eu olhando esse texto aqui, e sabendo da notícia que eu tive da oração, como foi, eu falo assim, graças a Deus a gente está no caminho certo, ensinando as crianças, porque quando ela chegou na casa de Deus ela era criança, e hoje como jovem já está fazendo orações assim. Isso é fantástico, alguém está ensinando. Alguém está fazendo o que é certo. A igreja está fazendo o que é certo. Os pais estão fazendo o que é certo. Maravilha, não é? Que maravilha. Então é o seguinte, olha. Andando nos seus caminhos e observando os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus prefeitos, os seus testemunhos. Como está escrito toda a lei de Moisés, para que te prospere em tudo quanto fizeres e por onde quer que andares. Então é o seguinte, é o Senhor teu Deus, daquilo que eu te ensinei, sobre toda a lei de Moisés, para você andar nos caminhos do Senhor, em tudo o que você fizer, você lembra de Deus. Qual Deus? O meu não, o seu, aquele que você aprendeu. Porque isso é muito fácil, os deuses de meus pais. Isso é muito fácil, o Deus do pastor, o Deus do meu líder de grupo de vida, o Deus o Deus do meu irmão que é intercessor, o Deus dele, ora por mim porque você tem uma intimidade melhor com Deus e tudo mais. Não estou dizendo que a oração de intercessão não é válida, sim, ela é muito importante, irmãos, mas quem é seu Deus? Quem é Deus para você? Quem é Deus dos seus filhos? Quem é o Deus da sua família? Esses dias eu estou tendo que traduzir de novo o livro do pastor Cito, o negócio que nós estamos fazendo aí, mas está certo, o livro está escrito numa linguagem mais para adultos, e eu tenho que explicar aquilo para as crianças lá em casa, mas eu tenho que explicar, mas graças a Deus que pelo menos o livro está na mão, está lendo o livro. A questão não é ler o livro, a questão é que ali Deus vai falar, de qualquer forma Deus fala. Irmãos, priorize que seus filhos estejam fazendo as coisas de Deus. Isso é tão fantástico de ensinar as crianças. Deixa eu te dar outro testemunho aqui. Nós fomos na casa de uma prima nossa, eles não são crentes. E tem uma criancinha que agora fez 2 aninhos. Mas quando nós fomos na casa dele, ele tinha 1 ano e 6 meses quando ele estava lá.
E aí, eu percebi que ele, com 1 ano e 6 meses, só ficava com o telemóvel na mão, e vendo os desenhos e tudo mais. Eu falei assim, não, eu vou ter que arranjar alguma coisa aqui para mim. Então, como eu gosto muito de criança e gosto de brincar e tudo mais, então, você sabe como eu sou com criança. Então, eu pedi o telemóvel para ele e comecei a ensinar ele a procurar as musiquinhas dos 3 palavrinhas só. Já viu as 3 palavrinhas só? 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor. E aí, assim, os vídeos dos 3 palavrinhas, são vídeos diferentes, mas a cada vez que começa, 3 palavrinhas só. E depois vai começar outro vídeo, 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor e tal. Deus é amor. E vai por aí afora. E aí, o que ele fez? Ele gostou demais daquilo. Ele gostou tanto daquilo que ele não largava o telemóvel, e era só lá, e que eles são muito espertos, com 1 ano e 6 meses, eles fazem coisa no telemóvel que a gente até assusta. E ele dá 3 palavrinhas só, e tudo mais, tal. E aí depois, nós ficamos na casa deles uma semana, saímos, íamos embora e tudo, depois a mãe dele ligou para mim, Arlindo, eu não sei o que você fez com os meninos, que eu já não estou suportando mais essas 3 palavrinhas. Amanhece, o dia anoitece, 3 palavrinhas só. O menino não vê outra coisa, você hipnotizou meu filho, é só 3 palavrinhas só, no dia todo. E agora é o seguinte, ele não se contenta mais dele sozinho ver, ele tem que chamar a mãe, para poder a mãe ver também com ele. Uma pequena semente. É uma pequena semente que você faz. Quando você vê uma criança, eu gosto muito de fazer isso, está lá no carro com o pai, está no supermercado, está lá daí de longe, Deus abençoe essa criança. Que Deus faça um grande homem, uma grande mulher. Que Deus abençoe que ela encontre o caminho do Senhor. Irmãos, começa a profetizar por onde é que você passa aí. Bênção, 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 bênção. E principalmente dos seus. Amém? O Senhor estará contigo onde é que fores. Falou o próximo versículo 4. Já estou quase a terminar. E para que você tem que fazer isso? Olha só. Para que o Senhor confirme a palavra que falou acerca de... interessante. O que é interessante aqui? Ele era para poder fazer as coisas segundo a vontade que ele tinha aprendido na palavra de Deus, segundo o Deus dele. Não era o Deus de Salomão, que Davi ensinou, mas era o Deus de Salomão. Mas para falar para ele o seguinte, olha, você tem que fazer conforme isso, porque Deus tem uma palavra para a minha família. Deus tem uma palavra para a minha geração, então se você falar isso aí, sabe o que vai acontecer? Deus vai confirmar na sua vida a palavra que Ele disse a mim. Então se eu estou falando que seus filhos é uma bênção, eu profetizo nessa manhã que seus filhos é uma bênção, que sua família é uma bênção. Então cuide que eles façam tudo o que Deus ordenou, para que essa palavra cumpra na vida deles. Então você vai falar assim, meu filho, eu tenho uma profecia para a minha vida, mas ela só vai cumprir na sua se você fizer também igual eu estou fazendo. Era isso que ele estava falando para ele. Irmãos, a Bíblia é linda demais, né? A palavra de Deus. Porque tem muita gente que pensa que, porque eu sou crente, que é tudo mais tal, eu tenho uma palavra, então meus filhos, eu posso ficar tranquilo que meus filhos vão dizer, não vai não. Está aqui a prova aqui. Meu filho, você vai ter que andar nos caminhos do Senhor, você vai ter que fazer tudo conforme a palavra de Deus diz, aquilo que nós aprendemos no livro de Moisés, que eu te ensinei. Eu te ensinei no livro de Moisés. Eu ensinei a Bíblia para você, eu ensinei a palavra de Deus para você. Então você cuida de fazer do mesmo jeito, porque as palavras que Deus tem para a nossa família, que Deus receber a palavra profética, que a minha família será bênção. Então, para que isso cumpra na sua vida, você tem que temer o Senhor. Era isso que ele estava falando. E ele não estava falando para alguém que não sabia de nada, simplesmente o homem considerado, na sua época, o homem mais inteligente da terra. O homem mais sábio da terra teve que se curvar diante da palavra que Moisés disse, para poder ser abençoado. Teve que se curvar em nome da palavra que o pai ensinou. Seu filho pode ser o mais inteligente, sua família pode ser a mais rica, pode ser o que mais, para poder prosperar diante de Deus, tem que fazer aquilo que Deus ensinou a fazer. Senão não tem como. Dizendo, olha o que Deus diz, se teus filhos, aleluia, se teus filhos guardarem os seus caminhos, andando perante a minha face fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca te faltará sucessor do trono de Israel. Irmãos, que nunca falte sucessor de homem de Deus na sua família, que nunca falte sucessor de mulher de Deus na sua família, que os seus filhos, que os seus netos, que os seus bisnetos compreendam que você é homem de Deus, se você é mulher de Deus, e eles vão continuar
a dizer o nome do Senhor, continuar a propagar o Evangelho, continuar propagando que Deus é bom, e se nós entregarmos o caminho a Ele, Ele falar tudo aquilo que Ele prometeu para nós, vai falar fazendo nossos filhos. Glória a Deus, amém. Aleluia, eu estou tão empolgado com isso. Porque muitas das vezes nós fazemos o caminho inverso. E eu vou falar para vocês uma coisa aqui, que eu sei que isso está sendo gravado e muita gente está ouvindo. Então eu vou falar isso aqui antes, para depois não me interpretarem mal. Todos nós gostamos de liberdade, e principalmente a liberdade de expressão. Isso faz parte de qualquer sociedade livre, democrática e assim por diante. Mas eu, assim como vocês devem ter visto nas redes sociais esses dias, é uma guerra. Mas é uma guerra de opiniões sobre uma questão que eu já falei aqui domingo passado, vou repetir novamente. Tudo em volta do super-homem, porque alguém disse uma coisa e todo mundo retrucou, e a pessoa perdeu o emprego, e não sei o que. Eu não quero entrar aí. Eu só quero te dizer uma coisa aqui, isso não é nossa guerra. Não adianta, irmãos, você ir dar sua opinião no Facebook, Instagram, ou seja, lá o que for, se você não dá opinião dentro da sua casa, se você não der opinião dentro com seus filhos. Irmãos, a nossa preocupação tem que ser com a geração que está dentro da nossa casa. E depois, eu e você não precisamos defender o Evangelho, nós precisamos de pregar o Evangelho, é diferente. O Evangelho, por si só, já é boas novas de salvação. Boas novas de salvação. É uma novidade boa a respeito da salvação, da vida eterna. Ela já é boa em si. E é uma mensagem de quem? É uma mensagem de Deus. Deus não te chamou para defender Deus. Deus te chamou para anunciar a mensagem. Aí você vê as pessoas publicam 50 protestos, mas você nunca viu ele postar uma palavra de Deus, de falar, pregar o Evangelho. Esquece isso, irmãos. Isso não é nossa guerra. Nossa guerra é proteger a nossa família. Não, você quer proteger as gerações, é porque eu tenho que falar, porque senão não vai virar não, irmãos. Deus está conosco. Eu e você somos mensageiros de boas novas, nós não somos defensores do Evangelho. A mensagem é de quem? A mensagem é de Deus, o Evangelho é de Deus. Se precisar defender, Ele vai defender. Eu e você vamos propagar. Vamos falar o Evangelho. Não entre nessas guerras que não são suas. Não entre nisso. E é muito fácil falar nas redes sociais porque não está dando a cara, né? Você não está dando a cara. É fácil falar, é fácil. É ou não é? Mas vocês compreenderam o que eu quis dizer? Todo mundo compreendeu. Quero lá saber de super-homem, sendo que eu tenho o Deus eterno. Meu Deus é tudo já. Seu Deus é tudo já. Então, temos a responsabilidade de fazer com que os nossos filhos sejam bênçãos. Os jovens pensaram que não tinha para eles, tem. Mas tem. Vocês precisam de lembrar do Deus de vossos pais, sim. Mas vocês precisam de lembrar daquele que te criou. Esse homem, quando chegou ao final dos dias dele, ele viveu uma vida muito intensa. Todos nós conhecemos a vida de Salomão e sabemos que Salomão viveu uma vida intensa. E quando ele chega, já mais para lá do que para cá, aí ele deixa uma mensagem para os jovens. E a mensagem é essa que está em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1. Ele fala assim, lembra-te do teu Criador. Quando? Quando? Lembra do teu Criador no dia da tua mocidade. Lembra do teu Criador quando você é jovem.
Lembra agora que você é jovem. Antes que aconteça coisas, antes que o quê? Antes que venham os maus dias, chegue anos em que dirás, não tenho nele contestamento. Irmãos, a gente já está vendo jovens não contentes com a vida agora. Enquanto ele estava falando para lembrar de Deus agora, para que no futuro eles lembrassem de Deus, nós estamos vivendo aqui, já a coisa acelerou tanto que nós estamos vendo jovens descontentes agora com a vida. Jovens que têm uma família, os pais maravilhosos, os pais investiram na vida deles, outros estão investindo, estão estudando, está tudo correndo bem, está na casa do papai tem tudo lá, mamãe tem tudo, e tudo. Mas aí você pergunta, está contente? Eu estou vivendo uma crise existencial. Tem alguma coisa errada aí? Tem alguma coisa que está errada. E Salomão dá aqui. E nós não estamos falando de um homem que não conheceu Deus, que não tinha uma família maravilhosa, que tinha um pai que ensinou ele, que deixou o trono para ele, riquezas, ele foi o homem mais rico da época, foi o homem mais sábio da época, e aí ele aprendeu a lição, e falou para eles assim, olha, lembra do teu Criador nos dias da mocidade, para que não chegue dias ou anos em que você vai olhar assim e falar assim, eu não sou contente. Quantas pessoas que hoje, né, chegaram aí a um estágio da vida mais já adiantado, que assim, igual eu disse, a gente está mais para lá do que para cá, né? Eu passei os 50, eu tenho que tomar, agora eu tenho que viver os dias na boa, né, gente? Que eu já tenho mais de 50. Então, irmãos, vamos ser realistas, eu vou ser realista comigo. Eu, até os 40 anos, eu tinha uma mentalidade de avanço, de tudo e mais tal. Chegou os 50, agora eu já estou numa mentalidade de conservar. Eu vou me conservar. Isso é normal, isso é natural, isso é ser inteligente, isso é ser sábio. A Bíblia nos ensina isso. Então eu não vou querer viver igual eu vivia quando eu tinha 13, 14, 15, 20 anos. E tudo. Não. Nem raiva eu posso passar mais do que eu passava antes. Você consegue entender? Então é questão disso. Aí ele está falando assim, olha, você que é jovem, você que está aqui nessa manhã, lembra de Deus agora. Lembra de Deus agora, para que quando for o seu futuro, você vai falar assim, eu sou feliz, porque eu fui ensinado os caminhos do Senhor, eu sempre vivi com Deus, por isso que eu sou feliz, eu sou alegre, eu sou contente com a vida que tenho. É isso que ele está ensinando. Sabe por quê? Porque ele foi uma pessoa que chegou no final e estava descontente. Porque teve uma hora que nós conhecemos a palavra de Deus, que ele esqueceu de Deus. Teve uma hora que ele aqui deu umas vaciladas, esqueceu de Deus e depois o negócio ficou ruim para ele. Mas aqui é outra pregação, não vamos aqui hoje. Amém? Então, para os jovens, lembra do seu Criador. E agora, mesmo o último, Joel capítulo 28, capítulo 2, versículo 28 e 28 e 29, que é o Deus de todas as gerações. E nesse aqui eu quero dizer o seguinte, Deus é o Deus de todas as faixas etárias. Deus é o Deus dos bebés, das criancinhas. Ele tem uma maneira toda especial de tratar com eles. Tem uma maneira toda especial de tratar com as crianças, com os jovens, com os casais, com os avós, com os bisavós. Deus tem uma maneira toda especial de tratar. E aí eu pego essa palavra profética do profeta Joel para trazer para nós aqui nesta manhã. Que acontecerá depois que derramarei do meu Espírito sobre todos. Sobre as crianças, sobre os adolescentes, sobre os jovens, sobre os de 40, os de 50, e os de 80, e os de mais de idade por aí. Deus vai derramar do Espírito Santo dele sobre todos. E quando ele derramar, sabe o que vai acontecer? Aleluia. Nossos filhos e filhas vão profetizar, os anciões terão sonhos, e os mancebos terão visões. Irmãos, que chegue esse dia urgente, em que nossos filhos começam a profetizar, por causa que eles receberam a palavra de Deus. Que chegue o dia, que mesmo as pessoas que, igual a mim, que já estou depois da metade da minha vida, que eu possa estar sonhando com coisas grandes que Deus vai fazer, na minha vida, na sua vida, na vida da família, na vida da igreja. E que os mancebos, ou seja, os jovens dessa igreja, comecem a ser visionários. Não visionários apenas por profissão,
por aquilo que vai ser sua vida no natural, mas que você tenha visão de coisa de Deus, de coisas grandes que Deus pode fazer através de você. Porque Deus é o Deus de todas as gerações e Deus de todas as faixas etárias. E nós aqui nessa manhã estamos sobre essa nuvem de bênção de Deus das todas as gerações. Que era o Deus de Isaac, que era o Deus de Jacó, que era o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, mas que é o Deus do Pedro, que é o Deus do Arlindo, que é o Deus da irmã Maria, que é o Deus do irmão Joaquim, que é o Deus do irmão Vitor, que é o Deus da irmã Teresa, que é o Deus de todos vocês aí, do André e de toda a gente. Concluindo com isso, o apóstolo Paulo tinha tanta confiança no seu Deus, que nós estamos falando, eu estou falando que você tem o seu Deus, nós falamos dos deuses das gerações, e ele fala assim, o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória. Imaginou? Você poder falar assim do seu Deus? Meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, vai fazer tudo o que vocês precisam, vai abençoar vocês em todos os caminhos, vai abençoar. Então você pode falar assim, o meu Deus vai abençoar minha família, o meu Deus vai abençoar meus filhos, o meu Deus vai abençoar minha cidade, vai abençoar minha geração, o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, vai derramar as suas bênçãos sobre nós. Vamos colocar de pé, vamos adorar a Deus com uma música e já vamos orar, em nome de Jesus. Eu comecei essa pregação fazendo uma pergunta, você está alegre? Você tem alguma coisa que está te perturbando? Lembra disso, lembra? Agora é o seguinte, eu quero fazer aqui um convite para você, que eu quero orar por você nessa manhã, e vir aqui à frente é simplesmente um sinal, uma decisão, não sei como você quer, eu só quero orar por você. Sabe, você que quer colocar sua família aos pés do Senhor, você que é jovem, quer colocar, a seu futuro nas mãos do Senhor, você que é criança e quer que Deus dirija seus passos, Você quer que eu ore por você? Vem aqui à frente, enquanto os irmãos louvam a Deus aqui, eu quero orar por você, quero abençoar a sua vida, quero abençoar a vida da sua família aqui nessa manhã, Você se comprometa com Deus, Você que é pai, você que é mãe, você que é avô, você que é tio, Tem os tios também, você também é uma pessoa boa para Deus, Você que tem sua família, você que talvez esteja até nesse momento, com a dificuldade de nós passarmos a ideia para os nossos filhos, que eu tenho dificuldade de passar em muitas áreas, muito difícil hoje nós lidarmos com a adolescência, é muito difícil mesmo, eles têm suas ideias próprias, é muito interessante isso, e eu não quero esconder isso aqui de ninguém, porque é difícil, eu também tenho adolescente em casa, tenho jovem em casa, tenho criança em casa, eu tenho as 3 faixas etárias, e é difícil, mas eu falo assim, Deus, eu quero que o Senhor me ajude. Eu quero que o Senhor me ajude a ter uma linguagem para falar para o meu filho. Eu quero que o Senhor me ajude ouvindo a minha oração para me abençoar meu filho, de forma que ele queira. Sabe, irmãos, isso não tem problema nenhum, nós estamos aqui no meio da família de Deus, de filhos e filhas de Deus, que estamos no mesmo propósito. Aquilo que nós queremos é não comprometer a próxima geração, mas fazer com que a próxima geração conheça o Senhor, através do Deus que nós servimos. Então deixa eu te falar aqui nessa manhã, que nós vamos orar por isso, vamos orar para as famílias.